pra virar freira, o que tem que fazer? Primeiro você tem que fazer encontros vocacionais. Então, como eu queria ser dessas freiras daqui de São Paulo, eu vinha lá da minha cidade, o padre da cidade, ele patrocinava, né, bancava a minha vinda aqui para São Paulo. E aí eu fiz encontros vocacionais. Lembro que na época fiz 3 e 1 para entrada. Mas isso durou um período de 6 meses. Em 6 meses eu entrei no convento. O que são esses encontros? Como é que funciona? É retiros. Chama encontros vocacionais, mas são retiros. Aí você vem, fica no convento. Cada congregação tem um sistema. Por exemplo, tem congregação que vai aceitar que fica uma semana. A que eu estava era finais de semana. Então a gente chegava, por exemplo, na sexta-feira à noite, ficava até domingo à tarde, até domingo à noite. E ali tinha as palestras, tinha as pregações, tinha as interações com as freiras. Ali eles iam explicar como que era o carisma da congregação. Então chama-se encontros vocacionais. E isso todas as congregações têm. Agora, como funciona, cada congregação monta o seu. Mas é um retiro, né? Então aí você fica ali. Aí, por exemplo, as freiras acordam você cantando com violão. Você vai sentar na mesa, vai ter um bilhetinho pra você ali. Cada refeição que você faz tem um bilhetinho na mesa, mesa posta. É tudo muito alegre. É uma construção do ambiente pra receber. E por que eu falo que é uma construção? Porque depois que eu entrei, eu preparava esses ambientes para as que vinham fazer posteriormente. Só que mesmo preparando, eu não entendia. Pra você ver como que é a desconexão, né, da gente, da mente, a gente tá fazendo aquilo, reproduzindo aquilo, mas pra gente entender que tá fazendo uma coisa que não é certo, demora-se anos. Então, assim, todas as congregações vivem esse processo, encontros vocacionais. Primeiro vem aquela coisa da propaganda vocacional, que eu sempre falo, que vejo muito, assim, por exemplo, no Instagram, as freiras batendo palma, pulando, dançando, jogando. Isso não é a realidade da vida religiosa, isso aí é uma propaganda vocacional, é um marketing religioso, mas não é a realidade. Então eu falo muito sobre isso também. Nesses encontros era avaliado se você poderia se tornar uma freira, ou estando ali era só participar daquele processo que você seria uma freira? Não, era avaliado, mas assim, era uma avaliação acho que bem superficial, porque, por exemplo, não tínhamos psicólogos, era mais as freiras olhando pra você e falando, você pode, você não pode. Então, se elas detectassem alguma coisa que elas achassem que você não tinha perfil, elas já descartavam, de alguma forma. Mas se elas achassem que você tinha um perfil, aí elas investiam em você. E por que você acha que você foi aprovada nesse? Eu não sei. Porque eu não sei. Eu sempre me comuniquei muito bem. Desde o primeiro momento que cheguei, fui muito bem aceita. E o padre que era responsável por mim, né, lá da minha cidade, ele era benfeitor das irmãs. Então ele tinha, tipo, um grande apreço. As irmãs tinham um grande apreço por ele. Então eu percebi, por exemplo, que no primeiro dia que eu cheguei, já me perguntaram, você é vocacionado do Padre Zezinho? Ali eu já percebi que já estavam me esperando, né? Diferente das outras. Então, eu percebi, mas ao mesmo tempo eu não tive... não tinha sabedoria pra entender, né? Mas eu me lembro que assim que eu entrei, ela disse, você é vocacionado do Padre Zezinho. Então sempre teve um cuidado em relação a isso. Por quê? Porque ele era um benfeitor das irmãs. Porque ele dava dinheiro pras irmãs. Mas claro que todas as vocacionadas que elas veem que tem um perfil, elas vão avaliando, por isso que tem vários encontros. Aí elas vão avaliando, você vai se comunicando com elas. Mas tem algumas que são descartadas por N motivos. Mas quando você fala, olhando pra trás, como é que você fala? Eu percebi, mas eu não entendi. Você repete assim, muito isso, né? Porque assim, existia um incômodo, só que eu não entendia esse incômodo. Esse primeiro momento que eu cheguei, que eu lembro nitidamente, que ela abriu o portão e ela falou... Eu falei, meu nome é Bruna, vim fazer encontro vocacional. Ela disse, você é vocacionada do Padre Zezinho. Aí eu disse, eu sou. Então sempre eu fui ali tida como a freira do Padre Zezinho, entendeu? Sempre. Por quê? Porque ele era importante na congregação. Porque ele doava muito dinheiro. Por exemplo, a freira chegava e falava assim pra mim, eu quero que você ligue pro seu padre naquela época. Você peça R$1.000 pra ele. Eu ligava, eu pedia e ele mandava. Então você percebeu que na verdade não seria avaliada a vocação pra ser freira. O que estava sendo avaliado era de quem você foi indicada, se você seria útil ou não. Não somente isso, mas eu acho que isso favorecia muito. Não somente isso, né? Não somente isso. Geralmente elas olhavam assim, por exemplo, a questão da idade. Se tinha muita idade já... Porque eles falavam, é uma fuga. Você não conseguiu se casar, você não conseguiu fazer outras coisas, então você vai ter um refúgio na vida religiosa. Então elas conversavam, né? E faziam essa análise. Se tinha muita idade, comportamento. Por exemplo, você não podia tomar remédio controlado. Então já perguntava, você toma algum tipo de medicamento relacionado à saúde mental, né? Se você tomasse, tivesse algum problema mental, você não poderia. Então eram essas perguntas que eram feitas.
E a questão da sexualidade, não precisa ser virgem, tem que ser virgem? Não precisa ser virgem. Essa pergunta, na verdade, nunca nem era feita. Que isso aí é um tabu e é uma idealização das pessoas, que eu já expliquei por quê. Porque antigamente as mulheres, elas tinham que casar virgem. Não existia que a mulher ia viver a sexualidade dela livre. Se isso acontecesse, ela era julgada pela sociedade. Então, automaticamente, a mulher se casava virgem. A mulher não se casou, entrou pro convento, ela é o quê? Virgem. Então isso é uma idealização na mente das pessoas. Mas dentro da vida religiosa, nunca se pergunta sobre isso. Ah, você teve relacionamento sexual. Pelo menos pra mim nunca foi perguntado. E eu nunca vi isso sendo perguntado pra outras freiras. Agora, por exemplo, se a pessoa sentisse vontade de contar essa experiência dela, aí era uma opção dela. Mas eu nunca fui indagada sobre a minha vida sexual. Se eu tive relacionamento, isso nunca me perguntaram. Porque você faz o voto a partir do momento que você entra ali. Então, a partir daquele momento que você faz o voto, que você entra e que você tem um compromisso de viver a castidade. Antes disso, não. Mas eu tô falando da minha experiência. Então, eu não sei se outras congregações falam sobre isso, né? E aí, em que dia que eles falam que você tá dentro do negócio, que você passou? Como é que é esse dia? Na época, você fazia 3 encontros vocacionais, no mínimo tinha que ser 3 encontros vocacionais. E depois tinha um encontro que chamava Opção de Vida, que era um retiro de silêncio. Quando você ia para Opção de Vida, era a congregação te dizendo sim. Então a congregação estava dizendo, olha, nós queremos receber você. Agora você tem que dizer o seu sim. Então era assim que a congregação sinalizava que ela estava pronta para te acolher. Que é pro retiro de silêncio. Era um retiro de silêncio. Se você fosse convidado pro retiro de silêncio, é que você tava... porque chamava retiro de opção de vida. Então ali eu vou fazer a escolha. Qual a opção que eu quero? Eu quero me tornar uma consagrada, uma religiosa, ou eu não quero isso pra minha vida? Entendeu? Então por isso chamava opção de vida. Só que você só ia para esse retiro quando você era aceita pelas freiras. Não era uma escolha sua, eu quero fazer opção de vida. Não. Você era entrevistada nos encontros vocacionais, elas entrevistavam você, elas conversavam. Então existia tinha que ter uma carta do padre da sua cidade recomendando a sua ida. Tudo tinha documentos, não é que você chegava lá. Tinha que ter uma carta de um sacerdote que você participava da paróquia, falando que você era uma pessoa apta. Então não é simplesmente chegar, bater na porta e falar, eu quero ser freira. Isso não existe. Tem todo um processo burocrático de indicações. Isso, de indicações. E você vai crescendo na religião. Você vai passando pelos processos formativos, né? E você entrou. Até você entrar, você é simplesmente uma vocacionada. Quando você entra, você é uma aspirante. Então você está aspirando à vida religiosa. Aí você vai começar a ser formada dentro daquele sistema, dentro daquele carisma. E aí tem um tempo, você é aspirante, depois você é postulante, depois você é noviça, depois você pode fazer até 2 anos de noviciado, porque a igreja tem uma exigência que 1 ano é canônico, então 1 ano tem que ser inteiro. O segundo pode ser opcional ou não. Depois você faz votos temporários de pobreza, castidade, obediência. Na congregação que eu estava, o período era de 3 anos no mínimo e poderia postergar até 9 anos. Mais que isso, você estaria fora. E depois, votos perpétuos. Só que todas essas fases, você tinha que ser aprovada pela comunidade, pelo conselho geral da congregação e pela sua formadora. Então, não era que você falava, agora eu quero passar para a próxima fase. Você estava sendo constantemente avaliada. E aí, você tinha que ser aprovada. Então, não era uma decisão que partia de você. Era uma decisão que partia da comunidade. E você tinha que acatar. Se ela falasse que você estava preparada para a próxima fase, ok. Se ela falasse que não, você não iria. É como se fosse a graduação da faixa da arte marcial. Isso. O mestre vai lá e fala, você está pronto para a próxima faixa, e você vai subindo de acordo com o julgamento do mestre ali. Isso. Mas eu fiquei curioso sobre o retiro de silêncio. Sim. Como é que foi essa experiência? Era um retiro de silêncio. Você tinha algumas palestras e algumas irmãs iam lá, faziam as palestras e depois você ia meditar sobre o que elas falavam. O silêncio é você não conversar com as pessoas que estavam ali. Você só podia conversar quando você tinha autorização. Então era isso. E quantos dias? Era um final de semana, mas dentro do convento, anualmente a gente tinha, depois que fazia votos, retiro de 1 semana de silêncio. É que normalmente dizem que é difícil, né? Ficar em silêncio. Tem vários retiros assim. É difícil. E é complicado. 2 dias eu imagino que não seja tão difícil assim. Não é tão difícil. E também, ficar em silêncio é bom, sim, às vezes. Só que nos primeiros dias, você fica um pouco agitado, porque é o silêncio da boca, né? Não é o silêncio da mente, não é o silêncio do corpo. Então, assim, no primeiro momento você vai silenciar a boca. Depois você vai começar a trabalhar seus pensamentos. Só que assim, não é sem comunicação, não é zero comunicação. Você pode ouvir uma palestra, você vai ter um livro que vai te auxiliar. Tem uma rotina lá, por exemplo, você acorda, tá escrito 9 horas tomar café da manhã, 10 horas você vai fazer uma leitura espiritual, meio-dia você vai rezar laudes. Então tinha todo um script para você vivenciar.
Então você não ficava tipo assim, 5 dias de silêncio. Ai, o que eu vou fazer agora? Não existia isso. O silêncio era não falar. Era não se comunicar com outras pessoas. A não ser com quem estava pregando o retiro. E que aí vinha, por exemplo, conversar com você. Saber o que você meditou. Como que você está se sentindo. Então é desta forma. Nessa época, o que passava na sua cabeça em relação ao seu futuro? Você pensava, é isso que eu quero, eu vou fazer isso o resto da minha vida, vai ser uma maravilha? Eu não pensava isso que eu quero. Eu pensava, é isso que Deus quer. Porque era isso que sempre era falado. Deus te convidou, Deus te chamou, você tem uma vocação. E você vai dizer não pra Deus? Todas as vezes que eu queria sair, porque eu sempre tive muita crise, você vai fazer a vontade de Satanás. Você vai dar a mão pro demônio. O demônio que tá fazendo isso com você. O demônio que tá colocando pessoas ao seu redor pra desviar você do caminho. Você tem vocação, você tem dom, você tem um chamado. Então, você entra ali, te disseram sim. Elas estão dizendo, você tem um chamado. É tão interessante que você diz, né? Você chega até elas porque você diz, Deus me chamou. Só que aí elas vão ter que confirmar esse chamado pra você. Né? Então aí vai construindo isso na sua mente. E quando você sai, você entra numa crise existencial. Porque, eu tenho vocação, eu tenho chamado e eu estou sendo infiel. Então aí você vive uma crise ali dentro. Dentro desse sistema, e quando você sai, você passa a viver outra crise, porque aí você vai ter que trabalhar dentro da sua mente o que é vocação. Por exemplo, hoje, né? Esses dias mesmo eu postei uma foto minha, coloquei uma foto minha de freira e uma foto atual, e fiz um textinho, mas assim, despretensiosamente. E isso viralizou. E todos os dias, pessoas escrevendo, você não tem vocação, você não tem vocação, você não tinha vocação, vocação. Eu até fiz um vídeo e falei, gente, essas pessoas não sabem nem o que é vocação. O que é vocação? É uma construção. Porque a pessoa pode... Quantas eu vi meninas ali que chegaram ali e falavam, eu tenho vocação. E as freiras falavam, você não tem. E elas eram descartadas. Eu vi várias. Vi várias que eu olhava e falava, eu acho que essa menina tem vocação. E elas foram descartadas. Por N motivos. Eu vi freira sendo expulsa do convento, entendeu? Irmãs que não queriam sair e que foram expulsas porque não tinham um perfil que agradava a madre.